Olá, meus caros. Quero conversar com vocês sobre um assunto um pouquinho complicado. Eu estou até aqui dando risada porque os assuntos que a gente fala são sempre tão simples, né? Nunca são assuntos complicados. Hoje resolvi falar de um assunto complicado, que são os consórcios de empresas. Eu acho que eu vou precisar dar um passo para trás aqui para chegar nessa questão dos consórcios de empresas. Você já deve ter ouvido falar de uma coisa chamada joint venture, né? É um nome bonito e tal. Explicar o conceito do joint venture vai ajudar a entender o conceito do consórcio. O joint venture, então, são duas palavras, né? Joint e venture. O joint, ele é uma expressão que representa a união de pessoas para fins de negócio. Então, uma ou mais pessoas que se unem para explorar um determinado negócio. E o venture vem um pouquinho da questão marítima, daquela época mais antiga, em que os aventureiros se enfiavam pelo mar aí à busca de grandes lucros, mas correndo grandes riscos por ficar ali naquele mar, né? Então, a joint venture é isso, é a união de pessoas e esforços em determinadas aventuras, vou chamar assim, negociais, mas que envolvem algum risco. No direito brasileiro, o joint venture ganhou a expressão de consórcio. Então, o joint venture que a gente conhece, já ouviu falar no mundo inteiro, são os consórcios que a gente conhece e vê aqui no Brasil. Então, na prática, o que são os consórcios? Os consórcios acontecem quando duas ou mais empresas se unem para explorar determinada oportunidade que tenha aparecido diante delas. Normalmente, esses consórcios eles acontecem para grandes empreendimentos, né? Então, vou dar um exemplo a vocês. Estão lá construindo uma grande usina hidroelétrica. Isso é um investimento grande, de longo prazo. Algumas empresas, 2, 3, 4, se unem, formam um consórcio e buscam a exploração da construção daquela empresa. Agora, isso não é uma sociedade. Alguém vai dizer, bom, então um consórcio é uma sociedade. Não, não é. Numa sociedade, essas 4 empresas, por exemplo, se uniriam e criariam uma quinta empresa que iria executar aquele projeto. No consórcio não é assim. Cada empresa permanece com as suas capacidades. Então vamos fazer aqui um desenho. Uma empresa tem máquinas e equipamentos, outra empresa tem conhecimento tecnológico, uma outra empresa dispõe de meios para locomoção e distribuição dessas máquinas e equipamentos, e uma quarta empresa, que faz parte do consórcio, dispõe do contrato para a execução daquela obra. Elas se unem, cada uma com as suas habilidades e capacidades, e vão executar aquela obra. Então não é criada uma quinta empresa, cada uma atua na área onde é capaz. E o consórcio, ele via de regra não faz negócio, via de regra não, ele definitivamente não faz negócios em nome próprio. Cada uma das empresas ali realiza aquela sua competência, como eu estava descrevendo agora há pouco para você. O que acaba acontecendo é que existe uma empresa líder, então aquela empresa encampa o consórcio, mas cada uma das empresas realiza as suas atividades. Esse é o desenho do consórcio. Agora eu quero dar um passo adiante falando um pouquinho sobre a tributação dos consórcios e também falando sobre uma novidade que tem em relação à tributação dos consórcios. Até pouquíssimo tempo atrás, os consórcios eles não eram tributados diretamente. Então, aquelas 4 empresas se juntaram para construir uma hidroelétrica e formaram um consórcio. Quem pagava os impostos relativos a essas operações que cada uma delas fazia não era o consórcio, mas sim cada uma das empresas. Então, cada uma das partes pagava os impostos na proporção e na velocidade exata da participação dela no contrato de consórcio. Então, por exemplo, se cada uma delas tinha 25% da participação do que estava sendo feito, cada uma delas pagava lá os 25% dos impostos. Não havia solidariedade entre elas, então cada uma era responsável pelo pagamento do seu próprio imposto. Se a outra não pagou, o problema da outra. Eu pago o meu aqui e fico tranquilo. Recentemente, melhor datar esse recentemente, em outubro de 2010, ficou determinado através de uma medida provisória que já não é mais assim. A medida provisória ela foi até um pouco infeliz. O que ela diz é o seguinte, que quando o consórcio realizar negócios em nome próprio, quem deve pagar o imposto é o próprio consórcio e que as consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento do imposto. Então, se alguém não pagar imposto, todas elas entre si estão correlacionadas e corresponsáveis. Eu estou dizendo que a medida provisória foi um pouco infeliz, porque em direito o consórcio não realiza negócio em nome próprio. Então, o que a medida provisória diz é que quando o consórcio realizar negócios em nome próprio, ele deve pagar o imposto. Em teoria, não deveria pagar nunca. Ficou então aí aquela coisa que não é a primeira vez que eu vejo isso, talvez não seja a primeira vez que você vê, em que a lei não deixa muito claro o que é que vai acontecer.
Bom, o objetivo do vídeo é te dizer o que é que são os consórcios, já falei, e te contar um pouco sobre a forma antiga da tributação, em que cada uma pagava a sua, e essa tentativa nova do governo agora de tentar imputar uma corresponsabilidade entre as consorciadas. Se você atua no segmento de consórcio, é preciso aprofundar essa pesquisa. Muito obrigado.